No próximo slide, eu trago a Política Nacional de Extensão, né, que coloca o conceito de extensão universitária da seguinte forma, né? A extensão universitária é o processo educativo, cultural e científico que articula ensino e pesquisa de forma indissociável, né? Viabilizando uma relação transformadora entre a universidade e a sociedade. Veja, uma relação transformadora. Uma relação transformadora em que sentido? De transformar gosto, de transformar costumes de determinada comunidade, de determinada sociedade? Não. Uma questão de uma relação transformadora, né? É pegar aquele conhecimento, aqueles costumes, aquela cultura daquela comunidade e transformar, né? E casar, na verdade, junto com o conhecimento científico, né? Então, essa questão da relação transformadora é impactar, né, a sociedade com aquilo que ela tem a nos oferecer, né, e aquilo com que a universidade tem a oferecer a essa determinada comunidade. Né? Na sequência, através da Política Nacional de Extensão, né, ela coloca algumas diretrizes para a extensão universitária. Eu trouxe algumas, na verdade, né, impacto e transformação, interação dialógica, interdisciplinaridade e indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, aquilo que eu falei que eu ia comentar posteriormente. Né? No próximo slide, a gente tem um pouco, né, do que seria esse impacto e essa transformação perante as atividades desenvolvidas da extensão. Né? Então, a gente tem o estabelecimento de uma relação entre as universidades e os outros setores da sociedade, com vistas a uma atuação transformadora voltada para os interesses e necessidades da maioria da população, e implementadora, né, de desenvolvimento regional e de políticas públicas. Então, a universidade, quando coloca essa questão de impacto e transformação, é que a universidade ela consegue apresentar, né, contribuições significativas de mudança na comunidade local, né, produzindo soluções, resolvendo os problemas, né, daquela sociedade, daquela comunidade. Na sequência, eu trago a questão da interação dialógica. A interação dialógica diz que o desenvolvimento de relações entre universidade e setores sociais, marcada pelo diálogo, pela ação de mão dupla, de troca de saberes, de superação de discurso da hegemonia acadêmica, que ainda marca uma concepção ultrapassada de extensão, estende à sociedade o conhecimento acumulado pela universidade, né, para uma aliança com movimentos sociais de superação e desigualdade, de igualdade e de exclusão. Né, a questão, né, como falei logo no início, da universidade está voltada para a universidade, mas que ela não só vai oferecer o conhecimento científico para aquela população, aquela comunidade, mas também, né, promove uma troca, né, de saberes. Por isso que ele coloca, né, uma ação de mão dupla, a questão de um aprender com o outro. Sobre o terceiro ponto, né, a questão da interdisciplinaridade, no próximo slide, que é caracterizada pela interação de modelos e conceitos complementares, de material analítico e de metodologias, buscando consistência teórica e operacional, né, que estruture o trabalho dos atores do processo social e que conduza à interdisciplinaridade construída na interação e interrelação de organizações profissionais. Né? Essa questão da interdisciplinaridade propor, na verdade, soluções, a universidade propor soluções com abordagens que consideram o envolvimento de diferentes profissionais, de diferentes áreas. Então, a questão da interdisciplinaridade está envolvida nisso, né, de trazer aquilo que a comunidade tem a nos oferecer, né, na perspectiva não só de uma determinada área do conhecimento, de um determinado profissional, mas que possa integralizar, né, essa questão dos assuntos científicos. O quarto ponto, né, da diretrizes para a educação universitária
em que coloca a indissociabilidade, né, entre ensino, pesquisa e extensão, né, reafirmando a extensão como um processo acadêmico, justificando-lhe o adjetivo universitária, em que toda ação de extensão deverá estar vinculada ao processo de formação de pessoas e de geração de conhecimento, tendo o aluno como protagonista de sua formação técnica para a obtenção de competências necessárias à atuação profissional e de sua formação cidadã. Reconhecer-se agente da garantia de direitos e deveres, assumindo uma visão transformadora e um compromisso, né? Então, eu coloco nesse quarto ponto, na questão da indissociabilidade, de que envolver-se, né, nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, né, na tentativa de formar o profissional por completo, digamos assim, né? Porque não adianta você dominar toda a questão teórica, toda a questão do conhecimento científico que a universidade propõe, se a gente não ter, né? Não saber desenvolver ações extensionistas, né? Então, através da extensão, a gente consegue nos completar, né, digamos assim, em alguns aspectos, referente à nossa prática pedagógica, né, referente à nossa proposta quanto profissional da educação. Na sequência, eu trago as áreas e as linhas de extensão, né, as áreas de conhecimentos, que definida pelo Conselho Nacional de Pesquisa, né, elas se dividem em ciências exatas e da terra, ciências biológicas, engenharia e tecnologia, ciências da saúde, agrárias, sociais, humanas, linguísticas e letras e artes. Então, veja que a área do conhecimento tem essa divisão, né? Só que, posteriormente, a gente tem as áreas temáticas, né? As áreas temáticas, a gente coloca a área temática principal e a área temática secundária, sendo ela, né, comunicação, cultura, direitos humanos e justiça, educação e meio ambiente, saúde, tecnologia e produção e trabalho. Né? Colocamos, né, a área principal, a área temática principal e a área temática secundária, porque em uma ação extensionista eu posso envolver mais de uma área temática dessa, né? Eu posso desenvolver um trabalho que esteja ligado tanto à educação quanto ao meio ambiente, né? Tanto o meio ambiente quanto à saúde e assim sucessivamente, né? Variando conforme a nossa proposta referente aos projetos extensionistas. Na sequência, né, a gente coloca as linhas no próximo slide, né, de que as linhas da extensão elas não são obrigatoriamente ligadas a uma área temática, né, em especial. Por exemplo, ações relativas à linha de extensão sobre inovação, né, e inovação tecnológica. Pode tanto ela estar registrada, né, na atividade temática da saúde ou de educação, ou em trabalho, ou ainda em tecnologia. Então, isso, né, vai depender da nossa proposta. Né? Como propor uma atividade extensionista voltada para qual linha de extensão? Qual área temática? Né? Então, isso vai depender da nossa proposta, por isso que é importante, quando a gente propor algum projeto de extensão, né, rever, né, essa nossa proposta para que a gente possa assimilar e registrar da forma correta. Né? E no próximo slide eu trago algumas ações, né, desenvolvidas da extensão, né, que está classificada em programa, projeto, curso, eventos e prestação de serviços. Né? E na sequência eu tenho a classificação de programa, né, de que é um conjunto articulado, né, de projetos e outras ações de extensão, cursos, eventos, prestação de serviços, né, preferencialmente integrando as ações de extensão, pesquisa e ensino. Tem um caráter orgânico institucional, clareza de diretrizes e orientação para um objetivo comum, sendo executado a médio e longo prazo. Então, veja que o programa, né, quando eu promovo uma atividade extensionista relacionado a um programa, né, eu posso tanto esse programa pode ser tanto de médio quanto a longo prazo, né, e pode também envolver várias ações, né, várias outras ações, como curso, evento, prestação de serviços, entre outros, né? Na sequência, eu tenho a questão do projeto,
né, a questão do projeto como uma ação processual e contínua de caráter educativo social, cultural, científico ou tecnológico, com um objetivo específico e prazo determinado. Então, veja que determinar prazo, né, a gente pode caracterizar como projeto, e esse projeto ele pode tanto estar vinculado a um programa, quanto não ser vinculado a um determinado programa, né, que seja, na verdade, o núcleo, né, por exemplo, de um programa proposto. Então, o projeto, na verdade, a gente considera ele como o núcleo dessa proposta. Né? Na sequência, eu trago cursos, né? Ação pedagógica de caráter teórico e o prático, né? Presencial ou à distância. Planejado e organizado de modo sistemático, com carga horária mínima de 8 horas e critérios de avaliação definido. Então, o curso ele tem sua característica, né? Que na sequência a gente classifica a questão do curso em 3 categorias, né? A primeira envolvendo se o curso é presencial ou se o curso é à distância, se até ele possui uma carga horária de até 30 horas ou igual a superior a 30, né? Outra categoria sendo de inovação, de iniciação científica, né? Atualização, treinamentos e qualificação profissional e aperfeiçoamento e especialização. Então, a gente subdivide, né, a questão do curso nessas 3 categorias, né? E isso, né, vai depender da nossa proposta enquanto promovedor, né, de determinada ação extensionista. Na sequência, eu trago a questão dos eventos, né, como uma ação que implica na apresentação e ou exibição pública livre, né, de uma clientela específica do conhecimento, ou produto cultural artístico, né, esportivo, científico e tecnológico, desenvolvido, conservado, né, o reconhecimento pela universidade. E esse evento, né, dando sequência no próximo slide, é o que a gente costuma ver, né, nas semanas científicas, né, na semana universitária, na semana da matemática, né, que pode ser no formato de congresso, seminário, ciclo de debate, exposição, espetáculo, evento esportivo, festival, ou entre outros. Né? Então, veja que esses eventos, né, é como se fosse o mais simples, né, dessas ações extensionistas, né, o mais simples e o mais que a gente conhece, né, quando a gente se depara com atividades voltadas para esse fim. Já a prestação de serviços, né, que é a próxima e última classificação das ações de extensão, né, ele está voltado para a realização do trabalho oferecido pela instituição de educação superior, né, ou contratado por terceiros, comunidade, empresa, órgão público e etc. A prestação de serviço, ela se caracteriza pela intangibilidade, né, inseparabilidade do processo e do produto, né? E não resulta na posse de um bem. E a prestação de serviços, ela pode ser, em alguns casos, né, circunstâncias, né, ser oferecido de forma de um curso de projeto de extensão. Né, o cursos que eu no início falei, né, que muitos confundem, né, extensão como sendo um curso de extensão universitária, né, mas é na verdade apenas uma ação, uma prestação de serviços, né, que também não está caracterizadamente voltada para a comunidade, né, para a comunidade em geral, mas em si para a comunidade acadêmica mesmo, né? E é, a prestação de serviços, né, na sequência, a gente coloca esses tipos de prestação de serviços, né, sendo ele atendimento ao público, aos espaços de cultura, ciência e tecnologia, serviços, atividades, né, aquelas atividades que a gente vê comumente, né, os estudantes e professores de cursos de psicologia ofertar, né, atendimento, né, gratuito, para a comunidade. Então, veja que a prestação de serviços, né, ela volta-se exatamente para esse quesito, né, de oferecer um serviço, né, tanto para a saúde animal, saúde humana, jurídico, judicial, e também a gente não pode deixar da prestação de serviços voltado para a área da educação, né, como proposta extensionista. Aí, na sequência, né, saindo um pouco dessa parte
dessa parte, digamos assim, teórica, né, quanto às ações desenvolvidas da extensão e as propostas, bem como do percurso histórico da extensão que a gente acabou de ver, né, eu coloco a questão do estágio supervisionado, né, a vivência na prática da extensão. Então, eu trago como experiência própria, né, a extensão desenvolvida no estágio supervisionado, o qual eu cursei no ano de 2017, né, no segundo semestre. Essa foi uma ação desenvolvida para o estágio supervisionado 4, né, voltado especificamente para o terceiro ano. Né? Não que no estágio supervisionado 3, né, a gente não desenvolveu atividades voltadas para a extensão, né, mas eu trouxe aqui o estágio supervisionado 4, porque eu considero, né, que teve um bastante impacto para mim, enquanto estudante da licenciatura, né, me formando para ser professor, né, professor da educação básica. Então, esse estágio ele foi desenvolvido, né, em dupla, em que foi eu e a Edilane, aqui na cidade de Caetés mesmo. A gente desenvolveu na escola de ensino médio, né, de referência ensino médio, Luiz Pereira Júnior, né, em que as atividades de extensão, tanto de ensino e pesquisa, né, ficaram claro, né, mediante a nossa proposta, a nossa grade curricular. E como não é tão distante, né, de 2017, né, então acredito que muda pouca coisa para a atual grade curricular de vocês. Né, mas quando a gente desenvolveu esse estágio, a gente desenvolveu voltado especificamente, né, para esses eixos que a gente considera hoje como o tripé da universidade, né, ensino, pesquisa e extensão. E cada eixo desses, a gente desenvolveu uma atividade específica, né, voltada para essa categoria. Eu quero mostrar para vocês, né, essas ações desenvolvidas pela gente, né, o que manda a proposta de estágio supervisionado. Na verdade, para que vocês possam, né, ter um pouco, né, de conhecimento e possa perceber, né, que é possível desenvolver ensino, é possível desenvolver pesquisa, é possível desenvolver extensão através do estágio supervisionado, né, e que podemos refletir sobre a nossa prática, né, através dessa experiência, porque estágio supervisionado foi um momento bastante significativo na minha graduação, né? Porque as ações desenvolvidas, o contato que a gente teve com diferentes séries, né, ao longo do estágio supervisionado 1, estágio supervisionado 2, estágio supervisionado 3 e 4, né? Então foi uma experiência bastante significativa.